Tiago, capítulo 4, né? A gente está expondo esse texto e é tanto ensinamento em Tiago que a gente aprende tantas coisas, e a gente já falou tantas coisas. Semana passada a gente falou de sabedoria, agora a gente vai falar de amizade. Então você vai descobrir qual é a amizade que a gente vai falar aqui. Então Tiago capítulo 4 é uma parte, uma continuação do capítulo 3. E ele está falando para os mestres da igreja. Ele está falando daqueles que se sentam para ensinar, por motivações certas ou erradas. Aquele povo tinha alguns posicionamentos que Tiago vai dar um alerta a eles. E essa manhã nós vamos refletir e meditar. Tiago capítulo 4, do 1 ao 10, será a nossa meditação. Olha o que diz o texto. De onde vêm as guerras e as discórdias que há entre vós? Será que não vem dos prazeres que guerreiam nos membros dos vossos corpos? Cobiçais e nada conseguis, matai e invejai e não pode obter, brigai e fazei guerras e nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pede de modo errado, só para gastar em vossos prazeres. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo se coloca na posição de inimigo de Deus. Ou pensais ser sem motivo que as Escrituras diz, o Espírito que ele fez habitar em vós tem muito ciúme. Todavia, ele nos dá maior graça. Portanto, ele diz, Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graças aos humildes. Assim, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Pecadores, limpais as mãos, e vós que sois vacilantes, purificai o vosso coração. Entretecei-vos e lamentai-vos e chorais. Que o vosso riso se transforme em lamento e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos diante do Senhor e Ele o exaltará. Senhor, essa é a Tua palavra e nós chegamos aqui neste momento da carta de Tiago. Nós queremos ver a Tua glória essa manhã. Nós queremos ver o Teu poder essa manhã. Nós já experimentamos na oração, na adoração, na intercessão, na entrega. Nós experimentamos o Teu poder. E a Tua palavra nos leva a refletir acerca de nós mesmos. Por isso, Espírito Santo, que eu seja somente o instrumento do Senhor para a manifestação da Tua glória, para a manifestação daquilo que o Senhor é. Que nessa manhã, Pai, nós possamos encontrar o Senhor de uma forma tão íntima, tão clara, que nunca mais a nossa vida seja a mesma, que nunca mais os nossos pensamentos sejam o mesmo, para que a Tua presença se manifeste. Assim nós te louvamos, nós te damos graça, em nome de Jesus, amém. Um dia eu ouvi uma analogia de um pastor contando um rito de um árabe. Um árabe e o seu camelo. Ele estava viajando. E quando ele estava viajando, ele parou para descansar. E quando ele parou para descansar, ele montou a sua tenda, a sua barraca, e dormiu dentro dela. De repente ele acorda com um vento, uma ventania dentro da barraca. E quando ele vê, o camelo que estava lá de fora tinha colocado a sua parte, o seu rosto para dentro. Quando o árabe olha, camelo, o que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar. Ele fala, está muito ruim lá fora. Está muito ruim lá fora. Deixa eu ficar um pouquinho aqui dentro da sua tenda. Deixa eu ficar um pouquinho dentro desse lugar aqui a qual você está. Aí o árabe olha para o dono do camelo e fala assim, tudo bem, você fica aqui, mas não passe daqui. Aí o camelo de noite foi entrando, a barraca foi se levantando, aí começou a entrar vento, entrar areia, entrar todas aquelas coisas. Aí quando ele olha, o camelo já tinha tomado conta da barraca. E o árabe olha e diz assim, camelo, o que você está fazendo? Você está me incomodando, eu não estou conseguindo dormir. O camelo olha para ele e diz, os incomodados que se mude. É assim o pecado na nossa vida. Ele entra com uma coisa atraente, com uma coisa gostosa, depois se torna um tirano na sua vida. Amizade com o mundo é inimizade com Deus. O texto nos mostra que qualquer um que se põe amigo do mundo, naturalmente se coloca inimigo de Deus. Então quando a gente olha para esse texto, a gente está em guerra. Quando a gente se coloca em posição com Deus,
a gente está em guerra com o mundo. A gente está em guerra contra as nossas paixões. A gente está em guerra contra os nossos desejos. A gente está em guerra contra os nossos prazeres. E tudo isso precisa submeter à vontade de Deus. O prazer foi Deus que deu. Foi Deus que nos deu o prazer. Foi Deus que nos deu a alegria, o prazer. Mas a gente não pode usar caminhos errados para satisfazer os nossos prazeres. Então, quando você olha para o texto bíblico, ele mostra para nós que dentro de nós, os prazeres são Deus que deu. Mas se eu não tomar cuidado, eu posso satisfazer os meus desejos do jeito errado. E isso é um pensamento humano. Se torna errado. E tudo que é errado é contra Deus. E tudo que é contra Deus ofende a glória de Deus. Você imagina que qualquer posicionamento que a gente tenha que não agrada a Deus, ofende a glória de Deus? E aí no versículo 1 ele diz: de onde vem? De onde vem? Então quer dizer, ele está mostrando para os mestres daquela igreja, daquela época, que as motivações deles, a forma deles fazerem as coisas, estavam erradas. Ele está mostrando para aqueles mestres daquela igreja, daquela época, que talvez a forma deles liderarem estava errada. Porque talvez eles estavam usando coisas que não eram da Bíblia. Porque o padrão está na Bíblia. E isso não acontece hoje. Isso aconteceu lá no passado. Isso aconteceu lá atrás. Então, hoje não tem motivações erradas, não tem posicionamentos errados. A gente não vê isso mais. Só aconteceu lá atrás. Hoje não acontece mais. Então, hoje nós vamos aprender 4 coisas aqui para a gente ir para casa alimentado. Primeiro, a guerra que lutamos, o mundo que enfrentamos, o poder que necessitamos e 6 armas para a gente sair daqui, para vencer um inimigo que tenta todo dia nos tirar da presença. Então você vai aprender 3 coisas: a guerra que lutamos, o mundo que enfrentamos, o poder que necessitamos. E aí eu vou te dar 6 armas para que você possa sair daqui e lutar a sua guerra e ser vitorioso naquilo que Deus chamou para ser. Então a primeira coisa que a gente aprende está no capítulo 4, versículo 1. Ele já diz, olha que a parte B: será que não vem dos prazeres que guerreiam no membro do vosso corpo? Aí no versículo 2 ele diz: cobiçais e nada consegui. Tiago, no capítulo 1, a gente estava lendo, lá no versículo 13, para a gente lembrar dessa passagem, olha o que diz: quando tentado, ninguém deve dizer, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal que ninguém, e o mal ninguém o tenta, mas cada um é tentado quando atraído e seduzido pelo seu próprio desejo. Adão e Eva estavam no jardim. Adão e Eva estavam na viração do dia, todo dia com Deus. E dentro do jardim, onde eles tinham a liberdade de tudo, eles tinham toda a terra, todo o alimento da terra, tinha todas as frutas daquele lugar. E o que eles desejaram, através de uma mentira lançada e um desejo errado, foi pegar a única coisa que Deus proibiu no jardim. E aí o texto vai mostrar em Gênesis capítulo 3, viu que a árvore era boa, desejado aos olhos, desejei, cobicei, comi e perdi a presença. Então cada um aqui é tentado pelos seus próprios desejos. Cada um naquela época era tentado pelos seus próprios prazeres. Às vezes os prazeres naturais não são impuros. O que é impuro? Por exemplo, eu quero ter dinheiro. Se eu usar um caminho errado para ter dinheiro, o dinheiro se torna ilícito. Se eu quero casar e eu quero viver junto com uma pessoa, morar com ela,
mas eu não quero ir para um lugar, casar, honrar os pais, passar a escritura, fazer aquele negócio, fazer o casamento, fazer a celebração e morar junto sem estar casado, eu estou usando um caminho errado. Isso não é um casamento. Isso a Bíblia vai chamar de outra coisa. Então quer dizer, eu estou vivendo uma relação errada. Então se eu tenho um filho, eu não educo ele, eu estou fazendo com o meu filho, ou seja, alguém, eu tenho filho, mas eu não quero ser pai. Eu ter e ser, né? Então quer dizer, eu posso usar o motivo errado para as coisas, mas existe um caminho certo. E Tiago está falando desse lugar, o caminho errado. E aí ele fala mais, cobiçai e nada conseguis. Aí ele coloca outra coisa, matai e inventai. Olha que ele mostra, a cobiça gera o quê? Morte. Por que gera morte? Porque eu posso matar alguém para chegar onde eu desejo. Eu posso cometer um crime para satisfazer o meu prazer. E usando a Bíblia. Um dia eu conheci um pastor que estava apaixonado por uma mulher na igreja. Ele orava para sua esposa morrer. Eles oravam, o casal, que era o casal de amantes, eles oravam para os cônjuges morrer. Olha que oração santa. Que coisa linda, hein? Você entende o que eu quero dizer? E hoje, por exemplo, as pessoas estão na festa da carne. Aí as pessoas olham assim, nossa, que coisa depravada. As mulheres na praça, no sambódromo sem roupa. A cápsula do sexo na Bahia. Que coisa maravilhosa. Meu irmão, isso acontece todo dia. O carnaval é só uma licença para fazer o que é feito no particular todo dia. É uma licença para fazer no público. Mas isso acontece todo dia. Uma criança de 12 anos, se ela está no colégio público ou no colégio, se ela tem WhatsApp ou se ela não tem, ela já viu pornografia. Porque você pode coibir, mas dentro da sala de aula tem alguém que não coíbe. Então, olha o mundo que nós vivemos. Uma criança de 12 anos já experimentou tanta coisa, tanta carga, que ela é incapaz de rejeitar aquilo. E como vai ser mãe, como vai ser esposa? Por isso que a gente tem que proteger nossas crianças. Eu fui agora, semana, levar alimento lá. Eu encontrei, a gente estava saindo, estava uma menina com uma bebê. E estava com, ela falou, eu olhei para a Dona Vita e falei, Dona Vita, quantos anos essa menina tem? Ela tem 22. Ela já tem um filho de 16, ela já tem um filho de 8 anos. E uma menina de 3. Foi mãe com 13 para 14 anos. Você entende o que eu quero dizer? Isso é o mundo, meus irmãos. Isso é realidade. Aí eu vejo gente que ama o Senhor e vai pular carnaval. Misericórdia, está amarrado em nome de Jesus. Tem prazer? Como tem prazer? Não dá. Não faz sentido. Então olha o que diz o texto. Cobiçai e nada tem. Matai. Aí ele fala assim, você cobiça e não tem. Aí usa caminhos errados, faz briga, faz guerra. E nada tem, por quê? Não pede. Briga, faz coisa errada, cobiça e não recebe porque não pede. Aí olha o texto no versículo de número 3. Pedi e não recebeis. Porque pede de modo errado, só para gastar em vossos prazeres. Aqui revela algo. Os mestres daquela igreja, eles não oravam com a motivação correta. Porque a Bíblia diz que eles estão pedindo, então eles oram. Mas oram de uma motivação errada. Já viu alguém que falou assim, Senhor, eu quero orar, mas o Senhor assassina aquele cara. Olha que oração santa. Era igual você orando pelo governo do país. É, né? Agora você entendeu o que eu quero dizer. Olha que oração maravilhosa. Você ofende a glória de Deus fazendo isso. Porque essa oração não é bíblica. Jesus não fez isso. Então essa oração não vai ser respondida. Então você pede para as motivações erradas. E aí olha o que diz o texto. Por isso que você não recebe. Por isso que a oração não é ouvida.
Porque a oração não é para louvar a Deus, a oração é para satisfazer os seus prazeres. A gente estava aqui na vigília sexta-feira, quem estava aqui na vigília viu o que a gente experimentou aqui, foi algo surreal. Surreal. Mover de Deus surreal. E você pode ver, a unção de Deus, ela não tem como mascarar. Mas a falta de unção também não tem como mascarar. O problema desses irmãos é que não oravam da forma adequada. E o problema da igreja hoje é que as pessoas não oram da forma correta. Com o tempo você vai aprendendo a olhar e ver que as orações revelam muito o nosso coração. Você vai ver uma pessoa orar, você escuta ela orando, ela só pede. Ela pede. Mas o que é? Agora, quando a gente olha para João capítulo 17, e a gente vê a intercessão de Jesus, você não vê ele pedir, você vê ele interceder. Quando você olha o salmo, você vê os salmos imprecatórios, os salmos de romaria, são salmos que têm condições, salmos de adoração. Você vê que a intercessão, ela gera na oração. A Elisete, a gente acabou de chamar ela aqui para orar por ela. Você vai orar por ela mesmo? Você vai pôr todo dia de manhã e falar: Senhor, abençoa a Elisete. Senhor, põe a tua mão de poder sobre ela. E vista ela agora. Aquela mãozinha que você põe de oração é a coisa mais mentirosa que existe na face da terra. Às vezes você tá lá no meio do não sei o quê. Aí gente, olha para mim. Aí você põe a mãozinha, orei. Você não orou. Te conheço. Eu sei que você é, porque eu já fiz isso. Eu devo ser mais um pecador aqui do que todo mundo aqui, né? Então você nunca fez isso, né? Tá tudo bem. Mas a oração, ela revela nosso coração. Então mostra que as nossas cobiças, os nossos desejos podem se tornar pecaminosos se a gente não tomar cuidado. Então essa é a guerra que está dentro de nós, não é lá fora, é dentro de nós. Por que a galera vai para o carnaval? Eu já falei carnaval, meus irmãos, para satisfazer os próprios prazeres. Bebe para satisfazer os próprios prazeres. Briga para satisfazer os próprios prazeres. Já fui. Não tem nada de bom lá. Vim de lá, não tem nada de bom. Então o texto nos mostra. Aí a gente olha 1 Samuel, tem um cenário lá em 1 Samuel. Quem conhece Ana, Eucana e Penina? Quem conhece a história? Todo mundo conhece lá em 1 Samuel. Ana não tem filho, mas tem o amor do marido. Penina tem filho, mas não tem o amor. E Eucana, e ele está bravo, porque ele chega para Ana e fala assim: ó, o meu amor por você vale mais do que 10.000 filhos. Eu não quero que você tenha filho, eu te amo. E ela fala assim: não me basta ser mãe. Não me basta o seu amor, eu quero ser mãe. Agora imagina, olha o sofrimento. E cada um reage de um jeito. Ele falando para ela: não importa o filho que ela me dá, eu amo você. Aí Penina olha para Ana e fala assim: ela age do meio natural. Qual é o meio natural? Inveja. Eu tenho filho e você não tem. Você pode ter o amor dele, mas quem gera filho sou eu. Isso aqui, começa a falar para ela. Mas quando Ana, qual é a forma de Ana reagir? Ela vai para onde? Para o templo. Quando ela chega no templo, o texto diz que ela está angustiada, com a alma batida, profunda, e ela começa a orar. Você imagina, chega no templo buscando a resposta para orar, e chega naquele lugar, o profeta olha para ela e fala: o que essa mulher está fazendo aqui? Essa mulher está embriagada, alcoólatra. Imagina, a mulher vai buscar refúgio em Deus, chega dentro da presença de Deus, no altar do Senhor, o profeta chama ela de bêbada. E ele olha assim, ela olha e fala: não, meu senhor, eu sou uma mulher de alma batida, tenho profunda angústia, eu sou uma mulher séria, eu estou orando, e eu estou fazendo um pedido que para mim é um pedido icônico. Qual é o pedido? O pedido dela é o seguinte: Senhor, me dá um filho que eu te devolvo. A oração mais louca que a gente escuta é essa: me dá um filho que eu estou de volta.
Agora, olha só a oração da alma dela: me dá um filho que eu te dou de volta. Quer dizer, ela não quer segurar o menino no braço, ela não quer amamentar o menino, ela não quer levar esse menino a crescer, ela quer ver a barriga dela crescer, ela quer ver o bebê se desenvolver, e ela quer sair da vergonha, porque naquela época uma mulher que não era mãe era amaldiçoada. Então ela está entre a briga entre ter e ser. Ela não quer ter o filho, ela quer ser mãe. E a briga que nós temos é essa: a gente fica brigando entre ter e ser. E quando ela recebe uma palavra do profeta, a Bíblia diz que o rosto dela já não era mais triste. E hoje eu quero chamar a atenção, você que vem para a igreja para buscar uma bênção, você que vem para a igreja e vai buscar a Deus para buscar um presente, quero desafiar você a vir buscar Deus, sair de mão vazia, mas cheia do Espírito Santo. Eu quero desafiar você que vem buscar Deus para satisfazer os seus prazeres e sair daqui sem os seus prazeres, sem o pedido que você tem, mas com o coração cheio da presença do Espírito Santo de Deus. É para você essa mensagem essa manhã. É você que vem orar a Deus para buscar um presentinho de Deus, e Deus fala assim: eu não vou te dar esse presente, mas eu te dou algo muito maior que a minha presença. É sair daqui com as mãos vazias, sem aquilo que você deseja, mas sair com o coração cheio da presença de Deus. E isso que muda, porque às vezes a gente fica chateado com Deus, porque Deus não deu o que você quis, mas Ele deu algo que é muito maior do que você precisa, é a presença dEle. Às vezes Deus não vai mudar o cenário, talvez Deus não vai mudar nenhuma situação, mas Ele vai te encher da presença dEle. E às vezes a gente para e a gente não consegue enxergar que o que mais vale não é o que a gente tem, mas é quem Jesus é. O que mais vale não é o que a gente conquista, mas é o que Jesus tem para nos dar, que é a presença dEle. Aí quando você olha, você vai olhar o Instagram, você vai olhar a televisão, você olha aquela festa da carne, o que você vê? Pessoas desconfiguradas, sem a presença. Pessoas sendo usadas, pessoas sendo mortas, e sendo atraídas pelos desejos naturais, e se freando em paixões indesejadas. Você imagina, meus irmãos, aqui esse calor que está, já é um prenúncio do inferno. Você quer ficar nesse calor? Não dá, eu quero ir para o céu. Agora você imagina, eu vi lá um bloco de carnaval, não sei quantos milhares de pessoas, o povo pulando lá, dando um soco um no outro, que coisa horrível. Tem gente que paga uma fortuna para estar lá. Desconfiguração total. Desconfiguração total, desculpa, com todo respeito. Deus não se agrada disso. Então a gente olha para o texto e a gente aprende isso. Hoje Deus quer mostrar a você, quer que você saia daqui com a presença dEle. Então a gente aprendeu a guerra que a gente luta. A luta que a gente enfrenta é contra os nossos desejos. Você, a partir de hoje, tem que lutar contra os seus desejos e perguntar para Deus se aquilo que você deseja agrada o coração de Deus. Você percebe que você pode desejar, mas agrada o coração de Deus? Um dia eu olhei para essa loira aqui. Olhei e falei: eu vou casar com ela. É verdade. Olhei e vou casar. Aí o cara riu de mim. Eu fui conhecendo. Aí eu falei: primeiro ela tem que amar o Senhor. Ela amava o Senhor. Ela pediu em namoro praticamente. Segundo a minha história, ela não pode se defender. Mas eu quero dizer o seguinte: que passou por um processo de saber se as motivações eram corretas. E quando a gente conversou, eu falei para ela, eu falei assim: eu não quero namorar, eu quero uma esposa. Não significa que a gente vai casar. Significa que eu quero começar certo. E se for para a gente casar, a gente vai namorar, senão eu prefiro ser seu amigo. Sabe por que às vezes a gente não chega nos lugares? Porque a gente começa tudo com a motivação errada. A gente primeiro quer satisfazer o prazer, para depois pensar se vai dar certo ou não. Mas a Bíblia diz que a gente tem que fazer algo, mas não significa que a gente tem que fazer tudo. A gente precisa perguntar para Deus se isso agrada a Deus. E aí os sinais de Deus acompanham, a bênção de Deus acompanha o que crê. Então aí as confirmações veio. Se ela me ama hoje, ela vai olhar para mim. Ela olhava. Eu falei: se ela não vir falar comigo hoje, eu vou virar as costas. Ela vinha falar comigo. Um dia eu saí, eu falei assim: hoje 9 meses, meus irmãos.
andando para tentar chegar perto da irmã, difícil. Aí eu falei, quer saber, hoje eu não quero mais, acabou, não vou mais ligar para ela, era muito mala. Foi no toca, cadê você? Não parou para me cumprimentar? Eu falei, estou indo aí agora. Sinais de Deus. Quer dizer, posicionamento. Qual é o mundo que a gente enfrenta? Agora, você imagina se eu atropelo o carro, atropelo a carroça, atropelo tudo, atropelo os bois. O que vai acontecer? Eu vou perder a minha bênção. O problema é que a gente não consegue refrear os nossos desejos. E o mundo alimenta o seu desejo. O mundo alimenta a sua cobiça. O mundo alimenta um consumo exagerado. As irmãs aqui, ó, tá aqui, ó. As irmãs tá aqui, ó. Eu não vou nem olhar porque eu já sei. Estou casado, já quase 18 anos junto. As irmãs, elas têm uma mentira compulsória. Eu acabei com a mentira compulsória. Qual que é a mentira compulsória? As irmãs compram roupa e não conta para o marido que comprou. Ela põe no armário, passa 3 meses, ela usa. Aí você pergunta, é nova? Não, faz tempo, está no armário. É compulsório. Eu falei, não, está aqui, gasta, não precisa nem mentir para mim. Deus está falando aqui, não está? Homens, Deus não está falando aqui? Cuidado, você vai para casa com ela. Para arrumar briga. Mas é verdade, porque há um desejo. Você compra o que não precisa para satisfazer alguém que não gosta de você. Para satisfazer uma sociedade que vai falar mal de você. Aí você precisa, para chegar em tal lugar, eu preciso disso. Minha esposa fala, eu vou no shopping de chinelo mesmo, não estou nem aí. Não pode de chinelo. Por que não pode de chinelo? O que tem de chinelo? Eu não devo nada para ninguém. Eu ando do jeito que eu me sinto bem. Eu já estou de calça jeans, eu vou de chinelo. Ela fica brava. Mas shopping não é para lugar de chinelo. Quem disse que não é para ir? Então, a gente precisa tomar cuidado. Porque a gente vai querer preencher uma performance numa sociedade que vai sempre cobrar. Sempre vai cobrar. Então, passando para o próximo tópico aqui. Olha o versículo 4. Infiéis. Agora dói. Olha o mundo que enfrentamos. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Olha o que ele fala. A amizade do mundo. Você se coloca contra o próprio Deus. Agora, olha o que diz o texto. Não dá para ficar em cima do muro. Já viu aquela pessoa que fica o isentão? A pessoa está indo para o inferno, você fala, não, se eu falar, a pessoa vai ficar triste comigo. Sabe? Se eu falar que ela está errada, a pessoa não vai olhar na minha cara. Aí você fica isentão. Sabe? A pessoa está indo para o inferno e você está apoiando ela para o inferno. Aí chega dentro da igreja, não, tem outro posicionamento. Fora da igreja é um posicionamento, dentro da igreja é outro. Mas eu não consigo ver Jesus assim. Quando Jesus chega dentro do templo, ele chega a ver os cambistas vendendo dentro do templo, ele não chega, meus irmãos, por favor, com toda educação, sabe, meus irmãos, com amor, para de vender as coisas aqui. Ele pega um chicote, meus irmãos. Ele vira as mesas do cambista. Está errado. Aí quando ele chega para o jovem rico, o jovem rico dá uma de bonzão, fala assim, ó, eu obedeço o mandamento, eu faço isso, eu faço aquilo. O cara é um performance, o cara é um perfeito. Aí Jesus olha para ele e diz assim, te falta algo. Te falta algo, rapaz. Ele é mesmo, Jesus, o que falta para ser o cara? Esse cara sou eu. Ele fala, vende tudo e me segue. O texto diz que eles viraram as costas, o jovem virou as costas e foi embora. Mas Jesus não correu atrás dele, porque nós precisamos submeter aos padrões de Deus. Não é Ele que submete aos nossos padrões. Venha do jeito que está, mas não pode continuar do jeito que está. Venha do jeito que está, mas não pode andar do jeito que está. Tem que mudar. Tem que ter implicações claras. A amizade com o mundo é inimizade com Deus. Não tem como. Meus irmãos, você acha, olha para mim, todo mundo fala assim, eu era pastor, meus irmãos, com 16 anos de idade, eu tomava 6 garrafas de cerveja num tapa. Sabe o que é chegar, sentar num bar, tomar 6 garrafas de cerveja e jogar snooker, valendo 50, 100 reais? Eu não tinha dinheiro para beber, mas eu sabia jogar snooker, sou bom nesse negócio. Passava o carro e ganhava, tomava 6 garrafas só para aquecer. Não era para, tipo assim, para sair, era só para dar uma aquecidinha, das 11 a meio-dia e meia, depois ia almoçar.
Aí tinha a noite inteira ainda. Era só para dar um tapinha. Quando Jesus entrou na minha vida, isso mudou. Quando eu fui casar, arrumei um problema com a minha mãe. Não vai ter bebida no meu casamento. Pronto, acabou. Acabou. Minha mãe brigou comigo, brigou com a minha mulher. Eu falei assim, ó, deixa eu falar algo para a senhora. Eu não tenho nada contra o posicionamento de cada um, estou falando do meu. Eu era assim, agora eu não sou mais. Os meus filhos vão vir aqui, a senhora vai servir uma mesa para ele. Na sua casa, você vai colocar o que é bom para eles. Então a senhora coloca do jeito que a senhora quiser na sua casa. A festa é minha, eu vou colocar do jeito que eu quero. Se os meus tios não podem vir para a minha festa, ficar 4 horas sem beber, para celebrar o meu casamento, eles que não venham. Porque eu vou agradar a Deus. Meus irmãos, eu fiz a festa, foi no Regatas, há 16 anos atrás. Não tinha bebida, não tinha nada. Foi uma festa, pensa numa bagunça. E na época, todos os nossos amigos estavam casando. Meu tio, ele parece o Cid Moreira, cabelo branco, liso. O pessoal subiu na mesa e gritava, Cid Moreira. Meus primos ficaram maravilhados. Foi uma bagunça santa. Meu irmão, que é mais velho, ele bebe até hoje. A gente ora por ele. Ele chegou para mim, quando acabou o casamento, e falou assim, é a primeira vez que eu venho numa festa. Me divirto tanto, dou tanta risada, estou embora para a casação. Já valeu a festa toda. Mas esse posicionamento que eu tive há 18 anos atrás, fez há 2 anos atrás eu pregar na bodas de ouro do meu tio e pregar para toda a minha família. Não tem compactuação, meus irmãos. Não pode, não existe. O que é certo, o que é errado, não tem talvez. O texto está dizendo, quando a gente, e o pior não é ser inimigo de Deus. O pior é trair Deus com aquilo que Ele abomina. O pior é você trair Deus com aquilo que é inimigo dele. Porque o mundo rejeitou Jesus. O mundo crucificou Jesus. O mundo cuspiu em Jesus. O mundo chicoteou Jesus. E agora você vai trair Jesus com o pior inimigo dele. Não é só trair, é trair com aquilo que ele abomina. Olha que coisa doida. E a gente às vezes fica brincando, tateando. Ah, não vou falar nada. Meus irmãos, você não fala nada, mas você vai ficar mal com todo mundo. Porque você vai ficar mal com Deus e mal com seus irmãos. Porque um dia Ele vai te cobrar porque ninguém me falou. E quando eu comecei o ministério, a minha razão era essa. Eu perguntava, por que nunca ninguém falou para mim de Jesus? Por que eu tive que passar por tudo isso? Por que eu tive que sofrer desse jeito? Por que alguém não parou eu e falou assim, você está no caminho errado? Meu irmão, com 12 anos eu já brincava de roleta russa. Você está entendendo qual era o meu nível de promiscuidade? Eu vi meu amigo ser assassinado, o Tigrão está aqui, é testemunha. Então a minha briga era, por que ninguém nunca me falou? Nunca morri por Deus. A gente tinha uma gangue de briga, a gente saía para brigar, saía uma van, com soco inglês, taco de beisebol. Era assim que a gente brincava, com 16 anos de idade. E as pessoas gostam do mundo. Ai, o que tem? Deixa eu explicar para você que existe coisa séria. Tem gente que está lá usando droga e está internado. Tem gente que começou com gole, hoje é um alcoólatra. Nunca começa com muita coisa, começa com as pequenas coisas e se torna grandes coisas. Nunca começa com um grande assalto, começa com um pequeno assalto. Quantos amigos meus eu não vi morrer porque começou a roubar um tape, daqui a pouco estava roubando o banco. Estou te falando daquilo que eu vi. Eu vim de lá, meus irmãos. Quando eu sento, eu escuto alguém falar, eu falo assim, eu sou PhD nessa história. Talvez eu possa dizer, é um pastor. Eu já vim de lá. Eu conheço lá. Eu sei de onde Deus me tirou. Então não tenta você querer ir para lá, que vai te matar. Então quando a gente se coloca nesse lugar de inimizade com Deus, olha a consequência disso. Olha o que diz o versículo, olha o que diz, portanto, versículo 4, quem se coloca a ser amigo do mundo, se coloca na posição de inimigo de Deus. Você imagina você ser inimigo de Deus? Você se imaginou você está na posição de inimigo de Deus? Hoje Deus está te dando um alerta. Você não pode ser inimigo de Deus. Você não pode ficar contrário a Deus. Você tem que ir para o lugar de Deus, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável.
Quando eu comecei para a igreja, eu lembro até hoje, eu chorava tanto. Fiquei 3 anos chorando. Eu não queria saber de ninguém ao redor de mim. Eu ia para Nazareno Central, eu ficava na galeria, eu chegava só o pastor. E o Espírito Santo me conduzia. E eu ia para frente, eu ajoelhava e pedia perdão sobre meus pecados. E sentia Deus me purificar. Quando cantava aquela música, pise nas águas sem temer, coloca a sua fé em ação. Eu chorava, eu fui falar com o pastor falou assim, está na hora de você se batizar. Entrei para a casa de batismo. O Espírito Santo foi me limpando. Porque eu me permitia, eu não queria saber quem estava da direita, eu não queria saber quem estava à esquerda, eu não queria saber nada. Quantas vezes eu não tinha dinheiro para ir embora. Eu estava de carona, Deus falava o apelo, eu ajoelhava no altar. Quando eu olhava não tinha mais ninguém, eu estava lá chorando. E de repente, tinha um amigo de várias datas. Oi, você está aqui? Eu falei, que legal, né? A gente estava na fila da boate, agora a gente está no altar do Senhor, chorando. Ele morava, por exemplo, em Souza, eu morava no DIC, distância incalculável do centro, olha que coisa linda. Era brincadeira do pastor Guia lá. Minha mãe mora até hoje. Aí eu falava, você vai para onde? Eu falei, vou para casa. Eu falei, não, vou te deixar no centro. Entrar no carro, começava a ir. Quando chegar no terminal central, não pode deixar aqui, não, vou te levar na tua casa. Quantas vezes experimentei milagres por ter um posicionamento? A gente precisa experimentar milagres. Não é só um Deus só de fábulas, é um Deus de milagre. Então, contra quem a gente luta? A gente luta contra esse desejo. O mundo que enfrentamos é cruel. Ele promete prazer, mas traz escravidão. Minha mãe falava que eu dava nó em pingo d'água. Você imagina, olha, na Ponte Preta, olha o apelido do pastor na Ponte Preta, não é mais, graças a Deus. Era Hildo Cachaça, olha que coisa linda. Eu exalava cachaça. É verdade. Era a minha identidade. Na escola era temido. Olha que coisa boa. Qual que é a nossa identidade quando as pessoas olham para nós? Olha lá o crente meia boca. Olha lá o homem e a mulher de Deus. Como que as pessoas te enxergam? Essa é a pergunta. Precisamos perguntar isso para nós. E não adianta, meus irmãos, você vai desagradar alguém. Não tem como você ser isento. A partir do momento que você colocou uma posição, alguém vai agradar, alguém não vai agradar. Está aqui, ó, Tigrão, meu amigo, testemunho, está aqui, ó. Comecei para a igreja, ele falou, não posso perder um guerreiro. Ele ia na porta da igreja me buscar. Aqui, ó. Aqui, ó, é a minha testemunha, porque é bom falar. Na terceira vez eu fugi do Tigrão, meus irmãos. Só fui ver o Tigrão depois de 17 anos. Por quê? Porque eu não tinha maturidade para lidar com a proposta dele. Hoje está aqui na igreja. Nós temos uma célula na casa dele. Mas demorou 17 anos para mudar quem eu sou, para depois influenciar quem ele é. Posicionamento. Eu tive que abrir mão dos meus amigos. Eu tive que abrir mão de várias coisas para poder agradar a Deus. Se a gente não está disposto a abrir mão das coisas para agradar a Deus, não espere ter o favor de Deus. Anota isso. Se você não está disposto a abrir a mão de coisas para agradar a Deus, não espere favor de Deus. Guarda isso no seu coração, tá bom? Versículo 5. Ou pensais sem motivos que a Escritura diz. Olha só que interessante. O Espírito que faz habitar em nós tem ciúme. Olha que coisa linda. A Bíblia diz que o Senhor, Ele tem zelo por você, Ele tem desejo por você. Não é um ciúme de uma forma errada, um ciúme exagerado, aquela coisa que esses dias eu estava vendo umas pegadinhas. Eu gosto de ficar vendo aquelas brincadeiras de TikTok. Aí a mulher chegou para o marido e falou assim: amor, se você acabar comigo agora, você volta com a sua ex? Ele falou: volto. Marco, tá gravando, é ao vivo. Você volta com a sua ex? Volto. Nossa, eu não pensava. Começou a brigar com o cara. Brigar. Ele falou assim: pera um pouquinho, mas quando você terminar comigo, o que você vai ser? É minha ex, eu volto com você. Ai, que alívio, chorou, mulher. O que eu quero dizer? Por quê? Porque é assim. É um zelo, não é uma coisa errada. Zelo, Deus tem zelo por você, Ele deseja você. Ele criou você com um propósito, Ele tem prazer em você, Ele deu qualidade. Você fala assim, ó, olha para a sua mão, você é único. A sua digital é única.
Vira para alguém do lado e diga assim: você é único. Você é único. Ou seja, Deus te ama, Deus tem prazer em você, Deus te deseja. Deus ama você. Deus quer ver você fluir como Ele criou você. Mas para isso, você precisa entender, Ele tem zelo. Imagina alguém que tem zelo por você. Talvez seu pai nunca teve zelo por você. Talvez sua mãe nunca teve zelo por você. Talvez a sua família nunca zelou por você. Mas Deus zela por você. Deus tem ciúme de você. Ele tem prazer em você. Olha que coisa linda. Deus me ama, Deus tem prazer em mim. Então a gente caminha aqui para o final. Agora olha que interessante. Precisamos do poder do alto. Por quê? Deixa eu dizer algo para você. Eu e você não vamos conseguir vencer o nosso desejo. Eu e você não vamos conseguir vencer nossos prazeres. Eu e você vamos dizer assim, ó, o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, mas o mal que eu não desejo, eu começo a fazer. Quantos aqui não começaram o ano dizendo, ó, esse ano cantou a música do Roberto Carlos, daqui para frente tudo será diferente. Estamos em fevereiro, entrando em março agora. Começou o ano, já estamos em março, mês 3. Quem aqui nem começou a fazer o que prometeu? Levanta a mão. Vai. Está aí, meus irmãos. Todo mundo. Não é natureza. Nós não vamos conseguir pelas nossas próprias forças. A gente não vai vencer sozinho. Então olha o que diz o versículo 6. Toda dádiva, Ele nos dá maior graça. Agora, o que é graça? Favor imerecido. Quanto mais pecado, mais graça. Eu não mereço. Não é porque você merece, é quem eu sou. Eu não mereço, mas é quem eu sou. Quantas vezes a gente fez coisa errada, meus irmãos? Está aqui, ó. Olha como que a gente aprende teologia errada. Você fez uma coisa errada. Você sabe o que você fez. Aí dá uma coisa errada e fala, Deus está me castigando. Vamos conversar, vai. Quem pensa assim? Se Deus faz isso, Ele não é Deus, porque Deus não castiga. Ele ama. A gente não pode confundir consequência de escolha errada com castigo. Se você gastar além do que você pode ganhar no cartão de crédito, você vai ter que pagar. Senão o juros vai te comer pelo pé. Isso não é Deus te castigando, é uma consequência natural de mudar a decisão. Então, é graça, é favor. Então, o que a gente precisa para lidar com essa dor, com essa luta dentro de nós? Nós precisamos do poder do alto. Nós precisamos do Espírito Santo. Deus lida com a nossa dor, com o nosso sofrimento, com o nosso pecado, com o poder do alto. Quem cura você não é um consumo. Quem cura você não é ter. Quem cura você é ser parecido com Cristo. Quem cura você, quem preenche você, quem faz essa mulher, como ela disse aqui, eu tenho vitalidade, eu quero continuar pregando o evangelho, eu quero continuar falando no meio das dores. Isso não é dom dela, é dom de Deus que está dentro dela, que habita em você, que tem ciúme de você e fala assim, ei, eu tenho muito mais para você. E aí ele continua para a gente caminhar para o final, você não quer atrasar. Deus corrige a gente, sabe como? Usando pessoas. Deus corrige o homem usando a esposa. Tem um livrinho dizendo 80% quando Deus quer falar com o homem, Ele usa a esposa. E a frase que o homem mais odeia, as mulheres vão dar razão aqui, eu não te avisei? Eu não te avisei? Quem já ouviu essa frase aqui? Dói na alma, não dói? Eu não te avisei? Dói na alma, dói aqui, ó. Então Deus usa esposa, Deus usa amigo, Deus usa a natureza, Deus usa o ímpio, Deus usa até Satanás, que foi um mensageiro de Deus para pôr um espinho na cara de Paulo, para dizer para ele, se eu não te colocar esse espinho de Satanás na sua carne, você vai se achar demais. Então até Satanás é usado para poder te levar ao lugar que Deus tem. Então Satanás é o pitbull de Deus, para usar, para te levar para onde Ele tem. Olha que interessante, versículo 6. Olha lá. Deus, todavia Ele se dá maior graça, portanto Ele diz, Deus se opõe a quem? Ao arrogante, porém dá graça aos humildes. Quem que Deus se opõe? O arrogante. Porque o arrogante nunca precisa melhorar. O arrogante nunca precisa se humilhar.
O arrogante nunca ele está errado. Já viu gente assim? Nunca está errado. É mais fácil Deus errar do que ele. Está aí. Imagina, não errei não. A pessoa bate o carro, não foi o poste que bateu no meu carro, não foi eu que bati no carro. Assim, isso é uma arrogância. E a gente conclui aqui caminhando, olha que interessante. Assim sujeitai-vos a Deus, mas resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Olha o que diz o versículo 7. Assim sujeitai-vos a Deus, mas resistir quem? Quem tem que resistir? Quem tem que resistir? Eu. Que significa que não é só orar, tem que agir. Eu preciso fazer força. Paulo vai falar ao Tessalonicenses: não apaguei o Espírito que está dentro de vós. Acender e apagar é sua responsabilidade. Pouca oração, pouca unção. Muita oração, muita unção. A matemática é essa. Agora, faz uma pergunta para você. Quanto tempo você gasta com Deus? E quanto tempo você gasta com as outras coisas? Essa é a pergunta. As suas ações revelam o seu coração. As suas ações revelam o seu coração. Ninguém precisa dizer, as ações revelam. E eu quero terminar aqui deixando 6 armas para você. A primeira arma está no versículo de número 8. Achegai-vos a Deus, e Ele já chegará de vós. Primeira coisa é achegar a Deus, submeter a Deus. Toda insubmissão é um pecado de rebelião. Primeira coisa que você tem que aprender, para você vencer o mundo, se submeta a Deus. O que a Bíblia diz? Ela diz. O que ela não diz? Não digo. O que a Bíblia fala sobre isso? É o meu posicionamento. A minha opinião, ela pode ser boa, mas a gente cala a partir do momento que a Bíblia diz. A Bíblia diz, 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias da terra e tudo se vai bem. Há um mandamento: honrar pai e mãe. É um mandamento. Não tem negócio. Ah, mas meu pai não foi bom, minha mãe não é boa. A Bíblia diz que tem que honrar. Não importa. Eu já tive que sustentar meu pai. Ele nunca deu uma cama para mim dormir. Mas a Bíblia diz que eu tenho que honrar. Honrar pai e mãe que é bom é fácil. E honrar pai e mãe que nunca te deu nada. E honrar pai e mãe que nunca olhou para você e nunca te deu um afeto. Mas a Bíblia diz que é incondicional. Então, submissão a Deus. A submissão vem com outra coisa. E vós que sois vacilantes, purificai o vosso coração. Versículo 8. Chegar e depois limpar. Quer dizer, submeter, resistir, e depois fugir. E aí ele fala, purificação. Lamentai-vos e chorai-vos, o vosso riso transforma em lamento e a vossa alegria em tristeza. Quer dizer, esse momento é o momento que eu choro. Porque quando eu olho para a sociedade, vejo 52 bloquinhos de carnaval em Campinas. Eu vejo o mundo se festejando e crente falando mal de crente na internet, me dá desespero. Me dá desespero, porque era para a gente estar chorando e pedindo para Deus abençoar essa nação. Era para a gente estar na porta dos bloquinhos de carnaval, como eu já fiz. Ó, Deus tem uma água para te dar. Essa água mata sua sede agora, mas existe uma água eterna, que purifica, que lava e que justifica. Uma vez eu fui para a porta do Paiócio, eu fiz isso. Ganhei pessoas lá na porta da balada. Comecei um grupo através dessa porta da balada. Várias pessoas se converteram a partir disso. Eu preciso voltar a fazer isso. E a partir desse ano eu vou voltar a fazer. Se você quiser ir comigo, você vem. Mas eu vou. Não dá para ficar em 4 paredes, recebendo palavra e não ter uma ação prática lá fora. O ambiente que eu chego precisa ser mudado. Então a gente precisa submeter a Deus, resistir, fugir, se purificar. Que significa entre lamentar e chorar,
quebrantamento. Eu preciso me quebrantar. Chorar. Meus irmãos, chorar na frente dos outros é fácil. Fazer um cenário no dia do culto é fácil. Difícil é ir lá no Santo dos Santos, sozinho, e chorar para Deus dizendo: Deus, eu sou um hipócrita, porque eu tenho pecado. Porque todo mundo põe uma máscara e sai para a rua. Hoje o carnaval é o baile das máscaras. Todo mundo põe uma fantasia e se esconde atrás dela. Mas por trás daquela fantasia existe alguém sofrendo, alguém com dor, com tristeza, mas na presença de Deus não se humilha. O antídoto para a graça, o poder da graça é a humilhação. Eu preciso me humilhar. E aí ele conclui no versículo 10: humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vai fazer o quê? Ele vai te exaltar. Submeter, resistir, fugir, purificação, quebrantamento e humilhação. O que vai acontecer naturalmente? Ele vai te exaltar. Quem vai te exaltar? Deus. Quem vai te honrar? Deus. Quem vai colocar você em lugar de honra? Deus. Quem vai dar tudo que você precisa? Deus. Quem vai fazer você brilhar como alguém que glorifica o Senhor? Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. A pergunta para nós essa manhã: de quem que você vai ser amigo? Você vai continuar sendo amigo do mundo ou amigo de Deus? Quem que vai ser seu melhor amigo? Hoje Deus te chama para um posicionamento. Hoje Deus te chama para você tomar uma posição. Quem você vai agradar? Aos homens ou a Deus?